Bem viver é direitos da natureza, direitos humanos, biocentrismo, cultura de paz e poesia da vida. Bem viver é desmercantilizar a vida, sobretudo da natureza. Bem viver significa justiça social, porque somos seres comunitários. Se um não está bem, todos os demais também não estarão bem. Florestas urbanas, rios e ruas, caminhos para o bem viver. A cidadania ativa, na busca de um mundo melhor, também faz parte do bem viver. Afinal, o banquete da vida deve ser partilhado. Consumo consciente, direitos da natureza e o fim do capitalismo são os primeiros passos para a construção da sociedade do bem viver. Bem viver é cultura de paz, respeito à Mãe Terra e justiça social para todos. E essa noite a gente vai discutir a economia de Francisco e Clara. Estamos aqui com a convidada para conversar com a gente, a Silvana Bragato, membro do Instituto Casa Comum e participante ativa da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Boa noite, Silvana, tudo bom com você? Boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês hoje, da gente poder conversar um pouco sobre a economia de Francisco e Clara. Bom, antes de mais nada, deixa eu explicar como será a dinâmica de hoje, né? A gente vai abordar 3, 4 assuntos, né, sobre a economia de Francisco e depois a gente vai ter uma rodada onde as pessoas que estão aqui vão poder fazer perguntas, tá? Então, a gente pode começar, né, com o que é a economia de Francisco e Clara, Silvana? Bom, a economia de Francisco e Clara, na verdade, a economia de Francisco, né, ele foi anunciado em maio de 2019 pelo Papa Francisco. A partir daí, nós estávamos aqui no Brasil muito curiosos do que seria isso, que a gente não estava entendendo bem, e ficamos sabendo que o presidente da Escolas Ocorrentes é um programa pontifício que foi criado pelo Papa Francisco, que tem sede aqui na Argentina. E ele ia vir aqui para o Brasil. Então, nós o convidamos para participar de uma reunião. Nós organizamos uma reunião rápida de 50 pessoas, para ele poder falar para a gente sobre a economia de Francisco. E, a partir daí, dessa reunião, nós criamos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco. Aí nós nos reunimos quinzenalmente, né, para ir organizando essa articulação. E em novembro de 2019, nós fizemos um encontro nacional lá na PUC, aqui em São Paulo, para falar sobre a economia de Francisco. E aí, nesse encontro, nós tivemos a ideia, por que só Francisco e por que não Clara? A ideia de Clara, de adicionar o nome de Clara, é porque a economia de Francisco é uma economia feminina, né? Uma economia do cuidado, uma economia de delicadezas, né? De respeito, de confiança. E aí a nossa articulação continuou em novembro de 2020 e até o Encontro Mundial de Jovens em Assis, para conversar sobre a economia de Francisco, né? Lá para eles é a economia de Francisco. Mas com a pandemia não houve, esse encontro foi virtual, mas nós nos organizamos assim bastante com isso, que nós conseguimos dinheiro para levar 200 jovens para a Itália. Seria a segunda maior delegação. A primeira era a Itália, que o pessoal já estava lá, a segunda era brasileira. Mas com a pandemia foi virtual esse encontro. Então, nós continuamos atuando durante a pandemia até agora. Agora nós estamos num momento de desenvolver ações. Que ações são essas? É de desenvolver as casas de Francisco e Clara aqui no Brasil
e também propor mudança no currículo das faculdades de economia, e não só de economia, mas outras faculdades, que seria para adicionar no currículo a economia de Francisco e Clara. E tudo indica que a PUC Minas já vai começar a introduzir esse tipo de economia no currículo do curso de economia deles, né? Mas o que é essa economia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 2020, no Brasil, nós tínhamos 13 milhões de desempregados. Em 2021, nós estávamos com 14,8 milhões de desempregados, sendo que desses, 6 milhões eram de desalentados, quer dizer, pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, isso é um indicador que nos diz o quê? Olha, essa economia que está aí, ela não vai diminuir a desigualdade social, que é onde todo mundo pode viver com qualidade de vida e de forma decente, como diz o professor Ladislau, que eu tanto gosto, né? Porque a economia atual que nós temos é uma economia baseada no egoísmo, na competitividade, no lucro, mas ele não é uma economia baseada em confiança. Vejam que as nossas crianças nas escolas, o currículo ele é muito voltado para a competitividade, né? Nós vemos as crianças, a preocupação quando estão na escola é o vestibular. Veja, eu dou aula em universidade, o problema é preparar as pessoas para o mercado de trabalho, quer dizer, sempre muita preocupação com a competitividade. E aí, a partir daí, vem essa necessidade, quer dizer, de que nós tenhamos novas economias, que a gente possa realmar a economia. Por isso, a nossa preocupação em dizer que é uma economia baseada no feminino, quer dizer, toda uma economia baseada em acolhida, em afeto, em confiança, respeito. Quais seriam essas economias, né, que dão essa base? Seria a economia circular, que agora no mundo ela vem avançando bastante, né, ela está sendo muito desenvolvida. A economia da dádiva, né, que ela se baseia que as pessoas façam doações de bens e serviços uns aos outros, sem a necessidade de que tenha uma reciprocidade imediata. A economia da comunhão, que a economia da comunhão ela se baseia em empresas em que parte do seu lucro ele é voltado para ajudar as pessoas, né, uma cultura de partilha. Temos a cultura do cuidado, né, cuidado de um com o outro, e a economia solidária. Enfim, seria uma economia, né, de diversas formas, todas voltadas ao biocentrismo. Eu acho que ficou muito clara a intenção desse movimento, né? E quais as dificuldades que a economia de Francisco e Clara estão enfrentando, ou de Francisco, hoje? Quais as dificuldades dessa ideia se propagar? Existe resistência em setores da economia, de intelectuais, nas escolas, universidades? Ou essa ideia está sendo bem acolhida? Você deu um exemplo da PUC de Minas, né? Mas a gente tem muito mais do que essas instituições, por exemplo, né? Bom, aí depende do setor, né, do segmento da população para quem a gente está se dirigindo e o tipo de economia. Economia circular, como eu disse, é uma economia que ela está sendo bem acolhida no mundo. Aqui no Brasil ela está começando, as pessoas estão discutindo, algumas empresas já estão adotando, mas no mundo a gente vê que grandes empresas já estão adotando a economia circular. Ela está tendo um bom espaço de discussão, inclusive eu já participei de debates aqui na Fiesp sobre economia circular. Agora, outras economias, a gente vê que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de assimilação, justamente porque ela é muito oposta da economia que nós temos agora, que é uma economia totalmente voltada para o lucro, né? Então, não é uma economia assim voltada para a acolhida, quer dizer, essa economia de cuidado que a gente tanto fala. As pessoas não entendem que essa economia, ela também pode gerar trabalho e gerar renda. Então, essas economias elas têm uma maior dificuldade em avançar aqui. A economia solidária a gente já vê que ela já tem um bom segmento no Brasil que atua e que as pessoas acolhem essa economia.
mas nós temos algumas que estão tendo um pouco de dificuldade. Então, por isso que a gente está querendo criar essas casas de Francisco e Clara em vários locais, para que as pessoas possam debater, e não só debater, mas colocá-las realmente em prática. Bacana, bacana. Você falou que a economia de Francisco, por exemplo, está com algumas ações durante essa pandemia, né? Seria interessante saber que ações que a economia de Francisco realiza, né? E o que ela, dentro desse escopo da fome, da dificuldade mínima de existência, né? Ela vai fazer no pós-pandemia, ou pretende fazer. Existe algum plano um pouco mais de médio e longo prazo para essa questão em particular? Olha, tem, por exemplo, falando na economia do cuidado, uma das nossas propostas se tenha, por exemplo, um cuidado com a cidade. Então, que sejam gerados, né, empregos, né, trabalhos e, consequente, renda para o cuidado com a cidade. Por exemplo, na cidade de São Paulo, um cuidado com as calçadas, um cuidado com árvores, cuidado com pintura, né? Cuidado com idosos e crianças, quer dizer que se tenha pessoas empregadas como contadores de história, monitores de rua, que possam trabalhar com lazer, esporte, cultura. E uma proposta que eu gosto bastante é um cuidado com a alimentação escolar, que é a proposta de que os alimentos adquiridos nas escolas sejam alimentos de hortas urbanas, quer dizer, às vezes a escola está num determinado bairro que há hortas urbanas, então você está gerando renda para o pessoal da horta, e ao mesmo tempo você está proporcionando para as crianças um alimento de melhor qualidade, com preço mais acessível também, né? A ideia é que a escola ela consiga comprar do local, e aí que a gente fala em economia de vizinhança, que é o que muito apareceu na pandemia, né? Acho que a gente viu muito, acho que vocês mesmos devem ter vivenciado essa economia de vizinhança, né? Porque a escola não adquire, por exemplo, de uma papelaria local, ela não cria cooperativas para alimentação escolar, quer dizer que a cooperativa faça o alimento, a comida das crianças no seu dia a dia, né? Cooperativas de costureiras, por exemplo, ali do bairro, que elas façam os uniformes das crianças. Vejam que daí as crianças vão ter roupas feitas sob medida, roupas feitas com carinho, porque às vezes a costureira até conhece a criança para quem ela está fazendo o uniforme, que é diferente de, às vezes tem prefeituras que importam uniformes lá da China, então chegam com tamanhos totalmente diferenciados. O que eu acho interessante, vou só, se vocês acharem que eu estou falando muito, vocês dizem, opa. Mas, por exemplo, agora na pandemia, quanto à economia de vizinhança que eu estava falando, eu moro na Moca, aqui em São Paulo. Então, quando teve a pandemia, a gente tinha dificuldade de sair de casa, né? Todo mundo tinha medo de sair de casa, se criou um grupo de WhatsApp do bairro. E nesse grupo, as pessoas que tinham comércio no bairro, elas colocavam os seus serviços. Então, era super interessante, porque tinha comércio que eu morava num bairro que eu nunca ouvi falar. Então, eu comecei a adquirir produtos dessas pessoas. Então, por exemplo, alguém que fazia bolo em casa, uma papelaria que eu precisava de alguma coisa, gente que vendia fruta, verduras, enfim, uma infinidade de comércio em que a gente começou a ter contato e a comprar dessas pessoas. E o que é bom é que daí você começa a perceber a diferença do que é uma economia de vizinhança e a economia que a gente tem atualmente, que é essa economia mais egoísta que pensa no lucro. Enquanto que essa economia de vizinhança que, para mim, surgiu na pandemia, e ela se fortaleceu pelo que eu vi em vários bairros, é essa economia mais do cuidado, do carinho e da confiança. Então, eu comecei a ter contato com pessoas que eu nunca vi na minha vida para comprar, e havia uma troca de um bom dia, boa tarde, como você está, ao final é desejando uma boa semana, bom fim de semana. Você começa a criar relações e que você, por exemplo, quando você compra através de um iFood, você não fala com ninguém, né? Então, você começa a ter essa troca de confiança, de carinho, de cuidado.
Quando eu falo em confiança, é assim, às vezes eu pagava antes, às vezes eu pagava depois da entrega, quer dizer, a pessoa tanto confiava em mim no pagamento, como eu confiava nela. Eu confiava o tipo de produto que ela iria me fornecer, mesmo sem eu ver esse produto, né? Eu vi assim, por exemplo, eu comprava de uma moça da feira, que ela fazia a feira para mim, eu mandava a lista, eu não era a única. Várias pessoas mandavam as listas de compra para os feirantes, e os feirantes faziam a feira inteira para a pessoa. Então, eu que não a conhecia, era engraçado que no final a gente até se tornou amigas, porque ela falava, isso que você pediu está caro, por que você não substitui por tal coisa? É uma relação totalmente diferente, né? Até um ponto que, para mim, foi uma coisa extremamente importante, que eu fui adquirir um produto de uma casa de massa e era a primeira vez, eu não conhecia, eu peguei lá no grupo de WhatsApp, minha sogra estava muito doente e coincidiu o dia que eles iam me entregar a massa, a minha sogra faleceu. E aí eu escrevi para ela, para não me entregar aquele dia que a minha sogra tinha falecido. E foi muito engraçado, porque imediatamente ela me telefonou. Uma pessoa que eu não conhecia, que eu nunca vi, e ela me telefonou para me dar apoio, sabe? Pelo sentimento que ela tinha em relação ao que estava acontecendo, um respeito comigo, que vejam que na economia atual, eu uso muito iFood, mas, enfim, de todas essas compras que a gente faz, você não tem. Então, é esse tipo de relação que eu acho que é muito importante. Quer dizer, são economias em que você ativa a economia local, você gera renda, mas você cria relações de confiança, de afeto e respeito. Eu tenho uma pergunta que era sobre qual a conexão que a economia de Francisco e Clara tem com o bem viver, né? Mas está muito claro qual é essa conexão, né? Eu só gostaria que você pontuasse as questões mais importantes dessa economia de Francisco para o bem viver. Se você pudesse dar uma organizada, né? O que é? É isso, enfim. Isso facilitaria a compreensão de todo mundo, assim, de uma maneira mais objetiva. E, depois dessa pergunta, tem gente já me cutucando aqui, querem fazer perguntas, a gente abre para perguntas, tá, Silvana? Tá, então vamos lá. Eu acho que primeiro é você ter essas relações de confiança, ter relações de respeito, né? No bem viver, então, nesse tipo de relação, dela fazer com que se diminui a desigualdade social, porque ela gera trabalho. Por exemplo, uma economia que a gente pode ver isso, eu vejo a proposta de renda mínima do Suplicy, em que você gera uma renda para todas as pessoas do mesmo valor. Eu acho importante dessa proposta é que é uma renda igual para todos, mesmo da pessoa mais rica do Brasil, a mais pobre, eles vão receber a mesma renda. E você vê que quando teve essa crise emergencial, vocês me desculpem, eu sou professora, sempre tem que ficar dando exemplo, eu nunca consigo ser muito pontual. Quando teve que se deu o auxílio emergencial, o quanto a economia na periferia ela cresceu, né? Então é da gente entender isso, que é uma economia que ela gera trabalho, ela gera renda, e se a gente for pensar por exemplo, em economia circular, só para vocês terem uma ideia, e aí até vocês pensarem um pouco também, foi feita uma pesquisa na Europa, em que o automóvel de uma pessoa ficava parado, estacionado 92% do tempo. Se vocês têm carro, quanto tempo esse carro fica parado, sem vocês utilizarem? Eles viram também que os escritórios que são usados, eles são realmente usados de 35% a 50% do tempo. Quer dizer, então, a gente começa, a partir daí, a pensar, a ter uma maior utilização disso, a gente utilizar menos matéria-prima para ter menos extração no meio ambiente. Vejam que já foi feito um estudo que, através dessa mudança de economia,
a gente pode recuperar a biodiversidade que a gente está perdendo. Nós estamos perdendo 90% da biodiversidade só com esses processos de extração. Então, essas economias, elas auxiliam também no meio ambiente, a partir do momento em que você tem menos extração de matéria-prima e menos geração de resíduos, né? Então, ela auxilia muito. Depois eu posso até explicar melhor para não me alongar muito, que o Jorge pediu para eu ser pontual, mas eu acho que esses pontos são os mais importantes. Bacana. Vamos passar agora para a rodada de perguntas. Deixa eu ver aqui na ordem para ninguém brigar comigo aqui, né? Eu acho que a primeira a perguntar é a Marina, tá, Marina? Então, você tem que abrir seu microfone, tá? Depois, na ordem, a Isabel. É isso. Depois eu vejo o resto. Oi, Silvana, um prazer receber você aqui no nosso canal, é um prazer, um orgulho, muito bom ouvir você. Olha, eu também sou professora e a primeira pergunta que eu ia te fazer, você respondeu já parcialmente, que eu ia te perguntar se uma sociedade sustentável, o despertar de uma consciência crítica sobre a importância de uma sociedade sustentável e inclusiva, se não passa pela educação, e por que não faz parte dos currículos escolares, mas não só da universidade, tudo, porque é uma vida saudável, né? Então, essa era uma pergunta, mas eu quero fazer outra. Uma economia solidária, baseada na autogestão, eu lembrei do Sérgio Storch, que ele adorava falar de autogestão, que é a associação entre os iguais e não sobre os desiguais. Então, eu queria te perguntar, com a sua experiência, se você tem, assim, vê como perspectiva uma educação solidária em alta escala, de curto prazo, médio prazo, se você vê como perspectiva isso. Vou começar pela última, porque eu já estou meio esquecendo a primeira, mas vamos lá pela última. Sim, o Sérgio é um amor de pessoa. Ele era da BEFC também. Eu acredito que sim, eu sou muito otimista em relação a tudo, sabe, Marina? Então, eu acho que sim. Então, a nossa ideia é justamente essa, quer dizer, vamos mudar o currículo das faculdades. Então, é introduzir essa economia, porque essa economia, ela é bem isso mesmo, ela é inclusiva, como eu falei, né? Que ela mira a diminuição da desigualdade social, né? E a partir daí, não só nas faculdades, porque a gente não quer só a faculdade de economia, a gente quer todas, que as pessoas começarem a esse tipo de debate. E nós estamos também fazendo atualmente, porque a nossa preocupação é isso, sabe, como que você faz esse alcance, né? Você criar esses braços. E nós estamos, através da BEFC, criando polos nós já temos em todos os estados do Brasil. E agora a gente está começando com um podcast, que a gente está trabalhando muito com podcast, porque a gente percebeu que as pessoas gostam, porque o podcast você pode acessar a qualquer momento, de qualquer lugar, é como um rádio, só que a vantagem dele é que você não precisa ouvir naquele momento que está o programa, você ouve a qualquer momento. E até esse podcast chama Economia para Quem? E que vem justamente para esse tipo de debate. A gente está tentando usar uma linguagem muito acessível, sabe? Colocando música, colocando entrevistas e pessoas explicando, pondo exemplos, quer dizer, mas como que essa economia altera a minha vida? Porque às vezes a gente fala uma economia do cuidado e a pessoa fala, que legal tal, mas e na minha vida, o que isso faz a diferença? Então, a gente está tentando aí. Então, eu acredito, não só com as nossas iniciativas, como, por exemplo, essas casas de Francisco e Clara, que ela pode ser uma casa física, mas virtual também, sabe? A gente quer ter em vários lugares justamente para essas discussões, né? E ações, principalmente. Então, eu acredito que sim, eu sou muito esperançosa. Maravilha. Eu esqueci a primeira pergunta, qual que era mesmo? A segunda pergunta, se você tem como você vê uma perspectiva boa, otimista, já que você é otimista,
de economia de autogestão, baseado uma economia solidária, baseado na autogestão, em grande escala, curto, médio prazo? Eu vejo, mas aí eu estou vendo ela em médio e longo prazo. Eu acho difícil as pessoas, a autogestão não é tão simples como a gente gostaria. As pessoas têm muito ego, é muito complicado. Você vê uma cooperativa, eu trabalhei muito com cooperativas, né? Eu sou da área agrícola, então trabalhei muito, a gente vê a dificuldade das relações humanas. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado. E aí, como você fala de empresa de grande porte, né? De médio porte, eu acharia mais de grande porte. Essa autogestão ela tem que ser muito bem trabalhada mesmo, principalmente eu acho que as relações. Mas tudo é possível, eu acredito. Bom, a Isabel vai querer fazer uma pergunta também, tá? Você tem que desbloquear. Oi, Silvana. A pergunta que eu queria fazer é assim, eu ouço muito falar nessa tal de economia circular, mas, sinceramente, eu não sei o que é, eu ainda não entendi. É tudo isso que você já explicou? Tá, Isabel, então ela é um pouquinho mais. Vamos lá. A economia circular, ela vem com a ideia de que você não pode gerar resíduos em qualquer tipo de produção. Isso é um ponto. O que ela pega, uma coisa que eu acho legal da economia circular, por exemplo, a primeira coisa dela é a partilha. Então, como eu falei lá dos automóveis e dos escritórios, né? Então, pensa assim, não sei, alguém que mora num prédio. Então, no apartamento dessa pessoa tem uma furadeira. E deve, nesse prédio, você ter pelo menos mais 5 apartamentos que tem furadeira, que se você usar uma vez por ano é muito. Então, por que não o prédio ter uma furadeira? Daí as pessoas falam assim, mas espera aí, você está falando assim, mas veja, você está impedindo de que se produzam furadeiros. É verdade. Por quê? Porque daí é menos matéria-prima que você vai ter, menos poluentes, menos resíduos, essa coisa toda. Mas, por outro lado, a gente já está provando que a economia circular ela aumenta a produção e ela gera mais trabalhos do que isso, que a gente fica, às vezes, com um pensamento muito simplório, sabe? Vai diminuir a produção. Vê tudo que, às vezes, se fala em alguma coisa assim, as pessoas falam, vai diminuir a produção e desemprego, e não é verdade. As pesquisas na Europa já estão provando o contrário. Então, essa partilha, ela já é uma ideia. E se você for ver, a gente está com isso no nosso dia a dia aqui em São Paulo mesmo. Por exemplo, você vê essas bicicletas que agora já tem para partilha, né? Que você aluga por um tempo, então tem bicicleta, carros elétricos já está tendo. Eu já vi até propaganda de mala, porque é verdade, você vai viajar, você tem mala na tua casa, aquele trombolho, entendeu? Então, já está tendo esse tipo de partilha de mala. Mesmo de escritórios, a gente vê quantos coworkings já estão existindo. Então, se a gente pensar sobre esse prisma, você vê que é menos produção, menos poluição em geração e tal. Outra coisa também que a economia circular trabalha bastante é do reparo. Então, é o tal da obsolescência programada, né? Então, quebra alguma coisa na sua casa, você compra outro porque para consertar é mais caro. E nem às vezes é, mas a gente acostumou assim. Então, veja, às vezes eu comento isso com os meus alunos, eles falam, professora, mas eu estou com um sapato furado, eu vou comprar outro. Então, a economia circular, ela quer o reparo, entendeu? Para se prolongar o uso dos produtos para você produzir menos. Então, essa é a ideia. Então, tem mais sapateiro, costureira, reparar eletrodomésticos. Pra vocês terem uma ideia, a França soltou a lei agora, foi no começo do ano, e a Suécia já tem há bastante tempo em que eles dão redução fiscal para esses tipos de trabalhos de reparo, para que seja incentivado esse tipo de trabalho, sabe? Então, você vê já a preocupação de determinados governos. Por exemplo, por que a gente não faz aqui uma praça de ofícios, por exemplo, em que você vai ter pessoas lá, vai ter o sapateiro, a costureira, até o cabeleireiro. Eu vi que em Salvador já está tendo isso, eu achei o máximo.
numa praça, você ter todos esses serviços oferecidos. Vejam, é geração de trabalho, né, de renda, muito legal. E outra coisa que a economia circular vem vindo, e essa é uma parte forte, porque se a gente for ver as grandes empresas, elas estão adotando, é fazer essa produção circular sem geração de resíduos. E qual que é a ideia? É de você produzir os produtos em que a matéria-prima desse produto ela vai vir do final do produto. Dá para entender? Eu acho que eu fiz confusão. Então, por exemplo, a ideia é assim, as pessoas não vão ter mais posse de produtos. As pessoas não vão, por exemplo, você não vai comprar uma geladeira mais. Você aluga a geladeira. Não é nem alugar geladeira, você aluga um serviço de refrigeração. Então, sei lá, de uma empresa aí, a Brastemp, por exemplo. Então, ela vai fornecer a geladeira na sua casa, ela vai ficar lá. Deu algum problema na sua geladeira, eles vêm e fazem um reparo da geladeira ou eles trocam por outro, entendeu? O problema é deles, eles têm que te dar esse serviço de refrigeração. E eles lançaram um produto novo, uma de geladeira, eles vêm e trocam a sua. E com isso, essa geladeira sua que volta para a empresa, as peças são a matéria-prima para esses novos modelos que eles estão criando. Então, é uma empresa que ela não vai mais comprar matéria-prima e ela nem vai gerar mais resíduos. Deu para entender? Então, isso eles estão trabalhando muito. Se você for ver, as grandes empresas, elas estão nisso, porque para elas é interessante, porque ver matéria-prima é caro, né? E para a gente, o que para a gente é interessante? É porque você diminui os resíduos, diminui poluição, a extração, que é o que está acabando com a nossa biodiversidade, ela estanca, né? A Europa está muito em economia circular. Por exemplo, tem uma empresa holandesa que ela aluga roupa, então você não compra mais. Então, você aluga lá uma calça jeans, sei lá, por um mês você quer aquela calça jeans, entendeu? Depois você devolve, eles te mandam outra. E isso está ficando muito em voga lá, está pegando muito, tem muita coisa em relação a isso que o pessoal já vem trabalhando. Outra coisa que se vem trabalhando é quanto a reuso. Então, por exemplo, eu acho que vocês, se forem um pouquinho mais novos do que eu, mas devem lembrar, eu lembro, eu era pequena, eu tinha isso, que a gente comprava leite e você precisava levar a garrafa de vidro lá para trocar. Comprava cerveja, você tinha que levar a garrafa. Então, isso está voltando com um pouco de força, que seriam garrafas retornáveis. Até tênis, por exemplo, a Nike já está fazendo isso. Olha, eu falo essas empresas, não quer dizer que eu gosto delas, não, mas é só para mostrar para vocês que elas estão nessa pegada. Então, por exemplo, a pessoa já usou o tênis, ela devolve o tênis e ela tem um desconto na aquisição de um outro tênis. Por quê? Com esse tênis velho dele, elas já aproveitam tudo integralmente para fazer um novo tênis, né? Tem, por exemplo, empresas holandesas em que agora, você compra um celular e depois de um tempo esse celular ele sai de moda, a câmera, sei lá, fica ultrapassada, não é? Agora ele já tem um celular em que você mesmo abre ali o celular muito fácil para qualquer pessoa e você troca as peças e você tem um celular novo. E essa peça que você trocou também volta para a empresa para ela fazer essas peças. Vocês entenderam? Quer dizer, você faz todo um fechamento desse ciclo produtivo para evitar qualquer coisa. E as embalagens também estão sendo desenvolvidas embalagens muito resistentes, né, e biodegradáveis, então, que substituem integralmente o plástico. Então, são feitas de algas marinhas, de fécula. Aqui mesmo, perto de São Paulo, já tem uma indústria grande fazendo embalagens à base de fécula de mandioca, de resíduo de açúcar de beterraba, enfim. A ideia da economia circular é isso. Bacana. Agora, a Vera que vai perguntar. A Vera, isso. É a Vera que faz a pergunta, ok? Silvana, um prazer ter você aqui com a gente, né? E realmente tudo que você propõe são as coisas que a gente
imagina que possa transformar toda essa realidade, né? Que aos poucos a gente vai conseguindo. Mas é que aqui eu vivo em São Luís, no Maranhão, embora eu conheça muito bem, porque sou de São Paulo, e as realidades são diversas. E aí eu fiquei pensando o seguinte, por exemplo, eu tive várias experiências com projetos, né? E uma delas eu tive com uma cooperativa que foi apoiada por um projeto de São Paulo e Instituto Ação pela Paz, com ex-presidiários. E essa começou bem, a gente já tem um recurso, tinha um espaço, tinha apoio da Igreja Católica e tudo, mas aí essa experiência naufragou, porque aí essa reprodução desse sistema de que é justamente o sistema autoritário, alguém que fica, que domina, que não sei o que toma conta, e aí o projeto acabou pelo meio, foi parar para uma igreja evangélica e praticamente acabou-se, né? Então eu fiquei imaginando o seguinte, como é que isso é pensado em termos de outras regiões? Como essa economia é pensada em outras regiões? Se são trabalhados jovens de outras regiões, aqui, por exemplo, a gente tem muitas experiências com ONGs, com trabalho de resíduos, com trabalho de questão do biodegradável, muitas pessoas que eu me conecto muito com esses trabalhos, né? Mas a gente poderia ter isso aqui, poderia essa economia, ela é desmembrada para outras regiões? Essa aí é uma primeira pergunta. Depois tem o outro. Quer que eu responda agora? Então, Sim. Vera, eu acho que pode sim. Por isso que eu estou falando que a gente está tentando chegar em todos os lugares, né? Tem um pessoal da BEF que é aí no Maranhão também, como eu falei, em todos os estados. Então, a gente está tentando mostrar para os jovens, né? A gente está trabalhando muito com jovens, mas para todos. Eu acho que essa economia ela tem que estar na cabeça de todo mundo. Então, a gente está tentando espalhar isso, né? Por isso que essa ideia do podcast que eu estou falando, porque daí qualquer um pode ter acesso, entendeu? Ali, você liga ali na internet, você ouve o programa, a hora que você quer, tal. Por isso a gente quer numa linguagem muito acessível, para que as pessoas entendam que isso é possível. Como você falou, às vezes a gente tem empresas altamente hierarquizadas e autoritárias mesmo, né? Em que a pessoa está ali trabalhando, ela nem sabe o que ela está fazendo, o que aquilo pode contribuir. Quer dizer, é uma coisa muito quadradinha, né? Muito difícil, pensando que a pessoa passa a maior parte do dia dela ali naquele trabalho sufocante, né? De não ter liberdade. Então, essas formas que a gente quer trazer de novas economias e mesmo novas relações de trabalho, né? Não só relações entre, como eu falei muito, né, de quem compra e quem vende, mas de relações de trabalho, né? Como a Marina falou, de autogestão, mesmo de empresas sociais, que a gente está tendo já bastante aqui no Brasil. Eu acho que isso é importante, é isso que a gente está tentando divulgar e colocar mesmo em ação, entendeu? Não ficar só no debate, não, a gente quer colocar em prática mesmo. E qual foi a associação que você se referiu aqui no Maranhão, que eu não ouvi direito? É a BEF, que é essa articulação que eu falei no começo, que a gente criou, que é a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Então, a gente está tendo a BEF, que já em todos os estados já tem o pessoal trabalhando, né? E a gente tem um site, nós estamos, agora que a gente está pondo em ação, a pandemia atrapalhou bastante, a gente ficou só muito no virtual, né? E nós estamos agora querendo ver se a gente, porque o presencial é diferente, né? Então, para fazer isso, alastrar mesmo. A economia de Francisco, ela foi, né, colocada para o mundo pelo Papa Francisco, mas ele mesmo diz, né, ele deixa claro que não é uma economia de católicos, né, é realmente uma economia de todos, né. Essa era outra pergunta que eu ia fazer, você já respondeu. E assim, dentro dessa realidade mesmo que a gente vive, né,
você acha que realmente você viu que já tem experiências e tudo, mas você acha que é possível, dentro desse mundo que está postado para outras atividades, outras ações muito mais egocêntricas, individualistas, etc., né? Você acha que isso pode expandir mais? Eu não sei, às vezes eu fico realmente pensando, porque aqui, por exemplo, existe mais pessoas solidárias. Por exemplo, eu me relaciono com a minha vizinha, aí em São Paulo já fica mais difícil, mas tem outras coisas que você também não consegue, né? Como em São Paulo, né? Mas isso que eu fico realmente colocando, e como é que seria possível? Ou se a gente vai fazer pequenas ações e que isso, por exemplo, a questão da política, isso não embarga tudo isso, enfim, esse é o que eu penso, essa é a minha segunda pergunta. Olha, Vera, eu também, eu falo que eu sou otimista, mas tem hora que a gente fraqueja, né? Vendo tudo que está acontecendo, o mundo está muito confuso. Quando teve a pandemia, eu lembro, no meio da pandemia, assim, amigos, parentes, acho que até em televisão aparecia assim, o pessoal falando, não, com a pandemia o mundo vai ser diferente, as pessoas vão se unir. E eu ouvia isso, eu falava assim, olha, acho que não vai, né? Eu não acredito. E esperando como política pública, até eu gostaria, sabe, que fosse. Mas eu percebo, Vera, que as transformações elas vêm de baixo mesmo, sabe? Eu acho que é trabalho de formiguinha mesmo, não tem jeito. Se a gente for ver as grandes transformações no mundo, elas vieram daí. Elas nunca vieram lá de cima, de uma política pública que alguém criou, sabe? Eu não acredito. Então, por isso que a gente está nesse trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Então, estamos aí criando as casas de Francisco e Clara, a gente põe debates na internet, faz reunião, estamos fazendo podcast porque ficamos sabendo que é melhor. A gente está tentando. E eu acho que a gente vai conseguir, sim. Pode ser que nós lá, quando a gente vai mais velhinho, né, a coisa vai estar começando. Mas já vai ser bom, entendeu? Você vai assim, pô, está começando, então agora vai. Eu acho que a gente não pode desanimar, mas realmente, se a gente olhar para o lado no mundo de hoje, a gente não acredita, né? Obrigada. Bom, tirando o desânimo, que eu acho que é desnecessário, o outro lado já tenta nos desanimar, né? A gente tem mais perguntas aí, as pessoas estão... o Hamilton, se ele conseguir entrar, se ele não conseguir, eu vou fazer a pergunta por ele. Hamilton, você consegue entrar? Acho que não. Bom, na verdade, ele quer aprofundar um pouco mais como é que Clara entrou, e se entrou só no Brasil, por que não entrou nos outros países? Nós somos mais femininos, nós temos mais preocupações femininas. Bom, enfim, esse aspecto que ele pediu para eu perguntar. Aí a história é longa. Surgiu de repente. Vocês perguntarem nesse encontro nacional que teve na PUC, quem que deu a ideia de adicionar o nome de Clara? Eu não sei. E às vezes a gente conversando, fala, mas gente, como que surgiu a ideia? Ninguém lembra, entendeu como foi? Mas surgiu. Olha, vamos pôr Clara também, porque é uma economia feminina do cuidado. E a gente adicionou, Clara. E como estava, que eu contei para vocês, estava tendo essa organização para o encontro na Itália, lá em Assis dos jovens, só iam os jovens, né? Mas a gente estava lá organizando aquela história toda. Tal. E a gente tinha já logo, nós fizemos... A BEF, que ela é muito autogestão, né? Cada um tem uma ideia, vai, faz, a gente está muito assim. E a gente tinha até feito um logo, uma menina fez lindíssima, de Francisco e Clara, e o pessoal da Itália começou a ver o nosso movimento, porque realmente aqui no Brasil a gente se organizou, sabe? Vocês verem assim, isso foi no mundo inteiro, mas de repente eles começaram a ver, pô, esse pessoal vai trazer mais de 200 jovens para cá, sendo que outros países mandavam 10, 50, né? A gente tava... E começaram a olhar o movimento e viram esse negócio de Francisco e Clara. E aí, o senhor lá que estava organizando o negócio lá em Assis chamou uma reunião com a gente.
E foi uma reunião bem dura, sabe? Assim, que eles não aceitavam adicionar o nome de Clara. E, enfim, usando umas desculpas de que eu sou católica, mas eu não sou muito, assim, então eu não entendo muito os movimentos que tem na igreja, nada disso. E ele falou que se a gente colocasse Clara, ia aparecer que o movimento da economia de Francisco era um movimento franciscano, porque era São Francisco e Santa Clara, né? Na verdade, da gente não foi nem nessa ideia, foi pensando em Santa Clara ali, mas não pela Santa Clara, só para juntar o nome, Francisco e Clara, que podia ser qualquer Francisco e qualquer Clara, né? Mas, enfim, sei lá se na Igreja Católica tem problema desses movimentos, que é franciscano e o outro, enfim. E veio nisso, ele até foi um pouco rude na reunião, eu sei que eles nos proibiram de usar, é bem engraçado, proibir de usar, claro. Então, quando a gente mandava documentos para eles, precisava ser articulação brasileira pela economia de Francisco. Mas todos os nossos documentos e postagens aqui, o nosso site é Economia de Francisco e Clara. Aí os jovens, conversando com os jovens da América do Sul, eles também encamparam esse nome. Na Argentina também, eles estão com Francisco e Clara, né? Eles adotaram. Agora também, para a gente, tanto faz, entendeu? Se o pessoal lá da Itália quer ou não quer, já está, já é Clara. Ficou. Ok, os passos da rebeldia, né? Mais ou menos isso. A Marina queria fazer mais uma pergunta, depois é o Enio, não, depois é a Isabel, né? Novamente, depois o Enio, tá bom? Abre o microfone. Abre. Silvana, é o seguinte, primeira coisa é o seguinte, eu estou embevecida com o trabalho que vocês fazem, aí eu gostaria muito de conhecer o trabalho de vocês, você falou que trabalha com jovens, né? Eu amo trabalhar com jovens, eu tenho assim, uma experiência que gosto muito e eu fiquei muito curiosa. Bom, vamos lá. A Agenda 30, ela é um grande desafio para o planeta. E a gente sabe que, apesar dos esforços de instituições, organizações, ONGs, predomina a vontade do capital, do lucro, e não de uma sustentabilidade ambiental, econômica, social, né? Como é que... E o Brasil está muito longe de atingir as metas, muito, né? Está piorando. Nesse governo, a gente vê que o desmatamento está quase que uma coisa autorizada, né? Então, assim, a minha dúvida é assim, se você sabe me explicar para a gente, em que pé que está essa Agenda 30 dos países que se comprometeram com determinadas metas? Nós já estamos em 21, né? 2021. Eu sinceramente não tenho essa informação. Eita, Marina, eu também não tenho, assim, eu não sei como é que estão todos os países. O que eu sei é da França, que foi o que eu tenho mais lido, tá? Justamente por causa dessa lei que eles soltaram agora. Então, só para você ter uma ideia, a proposta é acabar com todas as embalagens plásticas na França até 2025. Então, isso 25? 2025, que está aí, entendeu? Está aí. Se vai, não sei, entendeu? Mas é a proposta deles realmente de substituir, quer dizer, e ela tem um monte, para você ter ideia, por exemplo, tem também da parte social, né, que eles estão propondo geração de empresas que vão trabalhar com reciclagem, que é justamente para aumentar esse campo de emprego. Que eu não estou com os pontos deles aqui agora, mas eles têm bastante pontos que eles soltaram nessa. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Então, eu sei que nisso eles estão avançando bastante, né? Mas dos outros países, realmente, eu não sei. Eu vejo assim, o mundo está tão confuso, não sei mesmo
talvez fala muito da Alemanha, né? Mas eu tenho muito receio de ficar falando país europeu, sabe? Às vezes eles parecem tão lá na frente, depois você vai ver no fundo que nem está tanto assim, né? Vê o lance mesmo agora de vacina, essa coisa toda, né? Eu vejo que o povo brasileiro está muito mais avançado em receber, né, tomar a vacina do que o próprio europeu e americano. Então, eu não gosto de ficar usando eles como exemplo, não. Realmente eu não sei como que eles estão. O que eu sei é isso, assim, o que eu tenho visto, mas daí é mais pensando no meio ambiente, é a economia circular, e aí na Europa, assim, está muito avançado, sabe? Então, pode ser até que eles atinjam os objetivos, mas realmente eu não sei como é que está isso atualmente, né? Mas eu vejo que isso realmente está muito avançado, e quando vem essas grandes empresas que elas incorporam isso, então eu sei que a coisa vai, né? Como eu falei, aqui na Fiesp sempre está tendo reunião referente a isso. Então, eu só me apego à economia circular por causa disso, entendeu? Porque eu estou vendo que realmente ela está indo para essa preocupação com o meio ambiente, e através dela a gente vai conseguir alguma coisa. Mas eu não vejo ela tão preocupada com o social, tá? Eu acho que é uma coisa à parte. Mas eu não tenho mesmo esse dado, desculpa. O capitalismo, quando fala em meio ambiente, está pensando no dinheiro deles, né? É verdade. É um negócio, simplesmente isso. Bom, redução de custos. É, uma questão de custos e de mercado, né? Bom, agora a Isabel, tá? E depois o Hamilton, o Enio. Eu de novo, Silvana. Dentro dessa ideia da economia de Francisco e Clara, se contempla a ideia também de financiamento, não um financiamento clássico via as instituições financeiras, mas um financiamento popular, alguma coisa como bancos populares, por exemplo, que eu acho que no Brasil não existe muito ainda, né? Não sei se eu estou mal informada, mas vocês contemplam essa ideia também? Sim, eu não falei, né? Eu pulei essa parte, esqueci. Sim, os bancos comunitários. Tem sim. Inclusive, no nosso encontro lá na PUC, foi o pessoal dos bancos comunitários, eles estão junto com a gente na economia de Francisco e Clara também, né? E é uma coisa que a gente tem pensado para levar à frente essa economia. Isso a gente vê assim como imprescindível. Agora, veja, eu vou lá e volto cá, Isabel. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu vi outro dia, é um banco, como que é? Não é HSBC, eu não sei qual que é, acho que começa com H, não sei. Que ele estava querendo criar no Rio um banco comunitário. Então, sabe? Então, acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque o pessoal vai vendo que está pegando uma ideia e aí aproveita, né? Como disse o Jorge, é o capitalismo. Mas a gente tem sim, inclusive a gente tem feito muita palestra dos bancos comunitários explicando para as pessoas como, né, colocar um banco comunitário, né, como construir um banco na sua cidade, alguma coisa assim. Então, a gente está estudando isso sim, ele está na nossa pauta. Legal. Não, mas é bem isso mesmo, como o Jorge falou, né? O capitalismo ele se apropria das ideias, né? E eu já fiquei sabendo disso, sim, de instituições financeiras, tipo o Itaú, por exemplo, que foi procurar assim bancos comunitários na periferia, sabe, para fazer parceria, essas coisas assim. Então realmente precisa tomar muito cuidado mesmo, é verdade. É bem confuso. A gente tem que ter um pé no chão. Né? Como eles estão sempre girando em volta, estão sempre de olho, estão sempre. Tudo para eles é uma oportunidade, né? De ganhar dinheiro para eles, né? É isso mesmo. Isso tem um nome, chama-se sequestro. É verdade. Tem um nome. Bom, agora é o Enio, né? Boa noite, então. Boa noite, Silvana, né? Aliás, eu ia perguntar dos pontos aí que a Isabel perguntou, né?
mas vamos lá. Sobre, nessa linha também, a questão da novidade que está surgindo agora, essa experiência aí do MST junto com o Edu Moreira, né? Esse Finapop, né? Se você tem acompanhado esse projeto, né? Se a economia de Francisco aí tem como apoiar, pelo que eu entendi, é uma iniciativa interessante para direcionar os investimentos, né, para um projeto social, né? No caso, para as cooperativas do MST. E por fim, Suzana, como é que vocês estão vendo também a questão, por exemplo, da legislação do cooperativismo, né? Que, na minha opinião, aqui no Brasil, essa legislação permite burlar ou deturpar o cooperativismo, né? Por exemplo, permitindo situações como se fosse uma empresa capitalista comum. E a gente sabe que um projeto do cooperativismo é não ter dono, é não ter empregado, é ter as cotas, né? E a legislação ela não impede, vamos chamar assim, dessas falsas cooperativas, né? Se vocês estão pensando, tem alguma iniciativa ou tem algum projeto nesse sentido. E, por último, dar os parabéns, né, pelo seu engajamento, né, numa proposta assim, tão audaciosa e tão complexa, né, para um mundo melhor, né, por um mundo aí do bem viver, né. Obrigado. Obrigada. E eu não sei o que é o Finapop. O que é? Você sabe? Esse investimento vem da onde, assim, para o MST? É um projeto na Bolsa de Valores, praticamente, né? Conseguiram que os pequenos poupadores, a partir de R$100, pudessem fazer investimento, né? Que seria direcionado para as cooperativas do MST, para frigoríficos, por exemplo, né, produção de industrialização dos produtos que eles produzem, né? É uma iniciativa que está bem divulgado aí. Eu acho que então valeria a pena dar uma conferida, né? Eu acho que dá para fazer um trabalho em conjunto aí, então, né? Pode ser, eu não vi mesmo. Eu vou dar uma pesquisada e vou para a gente discutir, sim, para a gente conhecer melhor, né, do que se trata. Assim. Pelo menos tem o MST estando envolvido. É MST, não é MTST, é o MST, né? Estando envolvido já é um bom indicativo, né? Da gente ver, vamos ver assim com carinho. Do cooperativismo, eu concordo com você, né? E não é de hoje isso, já vem há algum tempo. Mesmo quando eu trabalhei para o governo federal na área de agricultura e era uma das nossas preocupações, sempre foi, né? De fazer alguma alteração na lei referente a isso, pela preocupação do que estava se tornando o cooperativismo no Brasil, né? Teve já problemas sérios de ter grandes cooperativas que faliram justamente por problemas, né, administrativos, né, infelizmente. A gente tem conversado, sim, bastante na nossa pauta, né, sobre isso, mas ele não está ainda na nossa ação, né, de discutir o cooperativismo mais aprofundado, porque a gente está com essas outras pautas ainda, sabe? A gente quer trabalhar primeiro ali na base mesmo com as pessoas. Mas isso consta, sim, a gente já chegou algumas vezes a falar sobre isso, mas ele não está agora nessa ação imediata que a gente está pensando em desenvolver. Ele não entrou ainda. Só para complementar essa informação do Enio, na verdade, é uma iniciativa onde eles criaram uma corretora que trabalharia exclusivamente com captação de recursos
para o MST. Então, eles abrem, fazem uma captação, sei lá, 13 milhões de reais, que esses 13 milhões seriam dirigidos a 7 cooperativas do MST, né, para eles poderem investir. É exclusivo, né, uma corretora que trabalharia exclusivamente para o MST, para esse tipo de iniciativa. Mais detalhes, eu acho que vale a pena pesquisar. E quem bolou toda essa estratégia foi esqueci, o Eduardo Moreira, né? Ele visitou os acampamentos, conversou, e ali, como um bom capitalista que já foi, né, um homem de mercado, ele percebeu que era possível usar os instrumentos do mercado com um propósito, como ele diz, né? Um propósito. Tem um propósito aqui que é fazer o MST melhorar, crescer e poder investir. É isso, basicamente, tá? E que o mercado está lutando para impedir isso hoje. Eles não querem permitir. Eu vou ler a pergunta do Hamilton. Então deve ser uma coisa boa. Provavelmente, né? Se eles não querem. O Hamilton escreveu aqui: qual a importância cultural para a humanidade hoje de criar uma economia mais justa a partir da experiência da economia de Francisco? Ela está contribuindo para mudar paradigmas de desenvolvimento? Milton, mas é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer essa mudança mesmo, né? Que as pessoas entendam a vida de uma outra forma, né? Eu acho isso fundamental. Porque a gente não pode ter pessoas em que a vida é o trabalho. Eu tenho na minha família mesmo pessoas assim, tios, né? Que a vida foi isso, né? Assim, começou a trabalhar adolescente, trabalhou a vida inteira, a maior parte da vida foi no trabalho e quando aposentou, acabou morrendo porque não via como seria a vida dele sem o trabalho. E a gente tem que perceber que a vida é muito mais do que isso, né? Então, eu acho que, na verdade, o que se procura é isso, é essa mudança cultural, a mudança da gente ter o biocentrismo e não mais o antropocentrismo, que está tão difícil, né? A gente fala tanto disso, mas para as pessoas é tão difícil de entender. Não é nem entender, acho que de aceitar mesmo. Acho que, no fundo, as pessoas se veem como o centro do mundo, né? Os seres humanos. Então, eu acho que é essa mudança também, que a gente sabe que não é fácil, né, amiga? Você sabe, né? A gente trabalha junto, mas que tem que ser feito. Eu acho que uma das coisas principais que nós queremos é isso mesmo, né? Não é simplesmente, não, que nem é tão simples, mas mudar a economia, mas ver que as pessoas podem viver da mesma forma, não é? Você diminuir essa desigualdade social que no nosso país está assim, cada dia está mais gritando com essa pandemia, então nem adianta falar, né? Mas, além disso, é mudar mesmo culturalmente, né? De se pensar a vida, né? O que realmente é isso, né? Então, esse é e a gente tem discutido isso bastante, né? Assim, com os jovens, a gente está levando muito isso à frente, para que eles percebam isso, né? E isso nas formas mais simples deles perceberem, assim, como se dá, às vezes, importância a coisas que não é nada, assim, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado bastante mesmo. O problema é que o outro lado trabalhou o tempo todo, né? Eles querem interferir culturalmente nas escolas, por exemplo, com essa história de homeschooling. Ou vão introduzir agora a educação financeira nas escolas como se fosse uma coisa maravilhosa. Então, o processo de formatação, né, das pessoas, de criar valores, é esse. E a gente tem que ter uma contranarrativa para esses valores, né? E a Zélia vai perguntar por último, depois dessa reflexão. Silvana, para quem quiser se aproximar ou até se envolver com a economia de Francisco e Clara, como deve buscar? Qual é o percurso? A gente tem nosso site que a pessoa pode entrar,
E, na verdade, é uma coisa muito livre, né? Como eu falei, autogestão. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Então, quem quiser, entre em contato comigo, ou lá no site mesmo, entra para o grupo de WhatsApp, você praticamente está lá. Mas se você não quiser entrar no grupo de WhatsApp, é por aí mesmo, é acompanhar o nosso site, né? E o Facebook, né? A gente tem esses canais de redes sociais e por ali a gente vai sempre informando o que está acontecendo, as reuniões que estão ocorrendo, aonde está tendo, né, o pessoal da articulação, esses trabalhos que a gente está começando a desenvolver. Então, acho que é por aí, assim. Vejam, não é nada centralizado, é muito descentralizado, sabe? Eu sempre gosto disso, apesar que muitos não gostam, mas eu gosto de falar assim, olha, quando eu perder o controle, a coisa deu certo, né? E na economia de Francisco e Clara é mais ou menos assim. Se você me perguntar quem é o responsável pela economia de Francisco e Clara no Maranhão, né? Como eu vi que a Vera era do Maranhão, coisa que eu queria falar, eu falei assim, nossa, eu não sei. Eu sei que tem um monte de gente lá, entendeu? Mas eu não sei quem. E eu acho que isso é bom, né? Então a coisa está bem espalhada mesmo. É por aí. Mas, assim, super bem-vindos. A gente está sempre querendo gente que nos ajude a pensar, a fazer, né? É sempre muito gratificante, assim, ver que está chegando gente. Tá bom. Bom, eu acredito que esse trabalhinho, não de formiguinha, mas de micro-formiguinhas que a gente tem aqui no Bem Viver, né? Ele está dentro do escopo da economia de Francisco, de certa maneira, com essa reflexão sobre o biocentrismo, né? Da importância de mudar os nossos valores, o que nos é importante. Então, a gente vai tentar sempre contribuir da melhor maneira possível, né? E está na hora de encerrar, por isso que eu estou falando tudo isso, né? Já passamos da hora, e eu quero agradecer, e eu acho que o pessoal pode abrir os microfones e fazer uma despedida para a Silvana, e eu gostaria, Silvana, que você falasse alguma coisa para encerrar essa conversa nossa, por enquanto. Eu agradeço imensamente o convite, assim, gostei muito de vir aqui, conversar com vocês, trocar ideia, isso para mim foi muito bom, né? E eu sei que a gente está caminhando juntos, né? Por exemplo, o grupo de vocês, o de chá, e assim a gente tem tantos grupos, porque a gente esteja conectados, né? E trabalhando juntos, a gente vai chegar. Eu acho que nós temos que nos unir, né? As pessoas que pensam igual, pessoas de bem, né? Enfim, mas que a gente possa estar sempre junto e se dando força mesmo e caminhando. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua explicação, né? Eu já participava há algum tempo da economia de Francisco, mas eu me afastei por uma série de motivos e eu continuo, eu vejo que as coisas continuam melhoraram, né? Essa coisa de se enraizar em todo o país é uma coisa maravilhosa mesmo. Obrigado, viu, Silvana? Silvana, foi muito bom ouvir você. Opa, Enio, peraí. Silvana, foi muito bom te ouvir, foi um aprendizado. Você é a própria expressão da economia de Francisco e Clara, com essa delicadeza acolhedora. Foi ótimo ouvir você, já te conhecia de nome faz tempo, Hamilton fala muito de você, falava e fala muito de você, então foi uma alegria muito grande te ouvir. E reitero aqui, fiquei curiosa para conhecer o trabalho da Casa Comum, achei muito bonito o que você falou. Da Casa Comum. Dá uma esperança, assim, né, para a gente, uma esperança de que dias melhores virão. Isso, e da Casa Comum, o Instituto Casa Comum, convido vocês também para entrar no nosso site,
A gente está fazendo N podcasts, estão super bons, assim. A gente tem podcast que é só para criança, em que se explica, por exemplo, o que é alteridade, o que é vacina. Está muito bonitinho, com música, com brincadeiras. Então, entrando no nosso site, se vocês forem lá em podcasts, a gente tem esse, a gente tem um que é só de poesia e música, que também está belíssimo, muito legal. Tem um para o pessoal que vai prestar Enem, né? Então, a gente fala sobre a história do Brasil através da música popular brasileira, então é bem gostoso. Enfim, então eu convido vocês a entrarem no site mesmo, navegarem por lá e ver o que a gente vem fazendo. E os nossos cursos também, né? A gente tem feito o curso da Beleza Salvará o Mundo, fizemos um curso de escuta e escrita, e agora nós estamos fazendo um curso sobre periferias potentes. É isso, gente. Silvana, eu vou ler o que o Hamilton escreveu, né? Infelizmente, eu virei intérprete, né? Agradeço muito pela contribuição e pela generosidade em particular, e nós vamos consertar esse problema do Hamilton para que ele não passe mais por isso. Isso mesmo. Parabéns. Viva Francisco e Clara aí. Viva! Viva! Obrigada, gente. Foi um prazer. Viva esse Papa maravilhoso também. Não.